ao vivo, dar um abraço em todo mundo, mas os tempos não permitem. O assunto é um assunto palpitante, é um assunto que chama bastante atenção, e talvez a gente tenha mais perguntas que respostas, na verdade. E um grande desafio talvez seja a gente ir aprendendo e lidando com a doença ao mesmo tempo, né? E lidando com a doença enquanto a gente vai aprendendo a respeito da doença, que é um grande desafio que a Covid trouxe para a gente ao longo aí do último ano. Para falar do assunto, ninguém melhor do que a doutora Alessandra. A Alessandra é médica da Medquímio, ela é diretora de hematologia do Hemocentro aqui do estado, é doutoranda da Faculdade de Medicina da Unicamp. Na verdade, como diz a Alessandra, se não fosse a Covid, já teria defendido, mas a Covid impediu que ela já tivesse, que ela já seja doutora nesse momento. É uma pessoa que a gente tem uma admiração grande, que a gente tem aprendido a respeitar, e é um prazer apresentar a Alessandra nessa noite. A gente gostaria de tentar tirar bastante dessa aula da Alessandra, e aí, para isso, a gente pediu para deixar os microfones, pelo menos por enquanto, no mudo. Eu gostaria que vocês mandassem, se possível, as perguntas ao longo da aula pelo chat, porque aí, no final, a gente abre para a gente discutir juntos. Eu acho que vai ser uma conversa bastante produtiva. Tem um slide que eu queria que a Brunella compartilhasse, porque essa é um primeiro evento, é um primeiro meeting virtual que a gente está promovendo, mas a gente tem uma série de encontros programados ao longo do restante do ano, e seria bastante interessante a participação de vocês. Então, para aqueles que puderem, a gente vai deixar aí, a Brunella vai deixar aí na tela, compartilhado, uma maneira de entrar em contato com a gente, né, assim, a Brunella é a gerente de relacionamento lá da clínica, e, enfim, é uma maneira de entrar em contato com a gente, e ser avisado com antecedência dos eventos que a gente deve promover até o fim do ano. A gente espera contar com a participação de vocês, é realmente um prazer ter vocês aqui nessa noite. Então, sem mais delongas, doutora Alessandra Presotti. Boa noite, meus amigos. Eu acho que esse tema é desafiador para todos nós. Como eu havia comentado com o professor Paulo Pessani, eu acho que há muito tempo a medicina não se via em frente a uma situação tão desafiadora. Aqui eu não vou falar só do dedímer, aqui a ideia é botar um pouco assim, falar um pouco do mecanismo da fisiopatologia da trombose na COVID e o que a gente tem de evidência, né, em relação a todos esses exames alterados, o que a gente deve, pelo menos, fazer. A gente sabe que na tríade de Virchow, a COVID-19 ela se encaixa muito bem, porque na situação da hipercoagulabilidade, a gente tem inflamação, infecção e hipóxia. Quando a gente fala de lesão vascular, esses pacientes têm uma lesão endotelial importante e também ativação endotelial. E estase, já que a grande maioria dos pacientes que têm trombose estão mais na unidade de terapia intensiva, onde a imobilização ela é frequente. Esse é um trabalho que saiu ano passado, bastante interessante, que mostra toda essa confusão que acontece com esse vírus da Covid-19 no nosso organismo. Quando você tem a entrada desse vírus no organismo, através dos pneumócitos, você acaba tendo interação com o receptor ACE2 no pneumócito e na célula endotelial. Isso você começa a alterar a permeabilidade desses vasos, você vai ativando plaqueta e ativando as cascatas de coagulação, como está nesse desenho bem complexo aí, não tem ponteira, é mais difícil da gente falar. E aí você também tem uma inflamação
Com isso, você tem a liberação de um monte de citocinas com efeito sistêmico da inflamação. Então, os neutrófilos liberam os NETs, que junto com as plaquetas também ajudam a tentar sequestrar um pouco, vamos botar assim, dos patógenos, tenta fazer uma trombose localizada para que você tende a controlar essa doença. E aí você acaba tendo microtrombose no leito pulmonar e inflamação. No início da pandemia, começaram a surgir trabalhos mostrando que tinha alteração dos parâmetros de coagulação, que culminavam com pior prognóstico. Teve esse trabalho que saiu no JTO, que mostrava, no JTAID, que mostrava que de 183 pacientes, 21 deles foram a óbito, e o dedímero e os produtos de degradação de fibrina foram considerados como marcadores de pior prognóstico quando elevados. Esse outro trabalho também mostrou uma taxa de trombose em torno de 25%, e o dedímero, ele também estava chamando muita atenção como marcador prognóstico. Esse outro trabalho, ele mostrou que quanto mais alto o dedímero, maior a chance de mortalidade nos pacientes que estavam nesse grupo de terapia intensiva. A doutora Eunara, que trabalha no HC e na USP, coordenou um trabalho e tiveram 304 óbitos até abril de 2020. E foram feitas 10 autópsias minimamente invasivas. A mediana de idade desses pacientes era em torno de 67 anos. E, como a gente vê aqui nessas fotos de microtrombose, de histopatologia, existia uma microtrombose nos vasos. O que culminou com a ideia que, talvez se eu aumentasse a dose da heparina nesses pacientes, eu teria uma melhor sobrevida, menor chance de manter esse paciente em ventilação mecânica, ou se ele fosse entubado, que eu reduzisse o tempo da ventilação mecânica e até da mortalidade. Esse trabalho foi um trabalho francês, que mostrou uma incidência de trombose muito elevada. Eles pegaram para o trabalho 2 pacientes, 2 UTIs da França, mas eles fizeram aqui, note a diferença, que foi uma pesquisa sistemática de trombose com Doppler, num grupo de 26 pacientes, sendo que a maioria deles estava sendo tratado com anticoagulação terapêutica, e eles viram que os pacientes com anticoagulação profilática, todos trombosaram, enquanto que metade trombosou quando estava em uso de anticoagulação terapêutica. Esse trabalho aqui, para mim, foi um que marcou essa situação da heparina como benefício na COVID. Quando a gente avalia esse estudo do Tang, esse estudo chinês, eles pegaram pacientes que tinham um score de sepse maior que 4 e um dedímero maior que 6 vezes, e eles correlacionaram que esse grupo de pacientes tinha uma mortalidade muito mais elevada. Então, sugeria o benefício do uso da heparina, talvez em doses até mais elevadas, para esses pacientes com COVID grave, COVID em terapia intensiva. Além disso, tiveram outros estudos com ativação de outros biomarcadores que mostravam que tinha elevação do fibrinogênio, elevação de fator de von Willebrand, aumento de anticorpos antifosfolípide, principalmente anticoagulante lúpico, elevação do fator 8, geração de trombina, tromboelastometria alterada nesses pacientes com COVID, mostrando que esse grupo de pacientes tinha, sim, uma característica mais protrombótica. Então, a gente teve a associação prognóstica com os níveis de dedímero, a descrição de trombose na circulação pulmonar, que foi mostrada não só pela Eunara, mas por outros grupos ao redor do mundo, a sugestão do benefício da heparina, e esses estudos mostram ativação de coagulação, associada ao desconhecimento, porque é uma doença completamente nova, fez com que a COVID passasse a ser vista como uma doença protrombótica na sua origem, como se a trombose fosse o elemento central da sua fisiopatologia. Esse outro estudo aqui foi um paciente que fez, aqui não tinha só pacientes de UTI, isso já andando mais para frente, pegou 256 pacientes em enfermaria e 144 pacientes em UTI, cujo desfecho era tromboembolismo venoso, e a tromboprofilaxia tinha sido feita em todos os pacientes,
Mas aqui, diferente daquele estudo francês, não houve uma busca sistemática por trombose, e sim apenas uma pesquisa naqueles pacientes que tinham eventos sintomáticos. E viu-se que a incidência de trombose na enfermaria era em torno de 3%, sangramento 3,1%, e a trombose da UTI em torno de 10%, não muito diferente de outras doenças da UTI não COVID. Um pouco do mecanismo da COVID, o que a gente sabe dessa trombose toda no COVID? A gente sabe que um dos mecanismos de defesa que o organismo tem é tentar lançar mão da imunotrombose. Você tem ativação de complemento, quando você tem os patógenos entrando na circulação, você tem ativação de monócito que expressa fator tecidual, e você tem os neutrófilos liberando essa rede de DNA, que a gente fala, os NETs, tudo isso para tentar controlar a entrada desse patógeno na circulação. Quando a gente tem um descontrole dessa primeira fase, aí a gente acaba evoluindo, às vezes, com uma coagulação intravascular disseminada. Mas esse fenômeno da imunotrombose já foi descrito previamente, esse é um trabalho clássico de 2013, e na COVID, a gente vê que a imunotrombose ela também está bastante presente. Existe uma possibilidade de que talvez por eu ter uma inflamação muito mais intensa na COVID, esse meu fenômeno de imunotrombose possa ser mais exagerado e com isso eu acabo tendo um problema muito maior de uma trombose em leito pulmonar, por exemplo, para tentar controlar essa minha entrada do vírus na circulação, no organismo, de uma forma geral. A gente já sabe de estudos prévios com anticoagulantes na sepse, esses estudos datam de 2001, 2003, eu tinha terminado a residência, a gente achava que a proteína C ia reverter esse quadro de coagulação intravascular disseminada, o inibidor do TFPI, a antitrombina, mas a gente viu que, na verdade, todos eles foram frustrantes no que se fala em mudar mudar o desenrolar desses pacientes com CIVD sem mudança na mortalidade. Então, na COVID, o motivo, talvez, de se usar o anticoagulante, o racional era que a imunotrombose fosse mais intensa, talvez pudesse ter maior benefício da anticoagulação, mas também temos motivos para cautela, porque não existem evidências definitivas que a imunotrombose possui papel na lesão tecidual e que os anticoagulantes sejam capazes de modulá-la. Então, o que mudou desde o início da pandemia? A gente viu que os estudos agora mostram que as taxas elevadas de tromboembolismo venoso são compatíveis com outras doenças infecciosas em pacientes de terapia intensiva. Existe um maior entendimento do conceito da imunotrombose do que no início da pandemia, né, e das suas implicações crônicas e clínicas, e existem dados controversos quanto ao uso de anticoagulantes e antiplaquetários na COVID. Os trials randomizados que foram liberados agora, nesse mês de abril, um ainda saiu só no MEDVIVIX, não mostrou o benefício o uso da heparina em dose terapêutica ou dose intermediária quando comparados à dose profilática. Então, aquilo que a gente acreditava no início da pandemia, que parece que maiores doses pudessem ter melhores resultados, a gente acredita que talvez não seja muito por aí. Esse trabalho foi um trabalho que avaliou pacientes que já usavam anticoagulantes ou antiplaquetários antes de ter a COVID. Então, é uma coorte de 3.772 pacientes, a grande maioria não usava nada, e eles avaliavam as causas de mortalidade. Não houve, o hazard ratio não mostrou diferença na mortalidade entre os pacientes que usavam ou não usavam anticoagulante ou antiplaquetário, nem na mortalidade, nem na ventilação mecânica, nem em internação hospitalar, mostrando aqui
que estar anticoagulado previamente ou antiagregado não protegia o paciente de evoluir de forma grave com a Covid-19. Esse outro trabalho aqui, eles pegaram 4.389 pacientes, 1.530 não estavam anticoagulados, 900 com anticoagulação terapêutica, 1.959 com anticoagulação profilática, eu troquei a palavra aqui. E mostrou que a anticoagulação diminuiu, sim, a intubação e a mortalidade, mas não houve benefício entre anticoagulação profilática e terapêutica, mostrando que a profilática ela seria até melhor porque você tinha menos risco de sangramento. E o papel dos antiagregantes na Covid-19? Quando a gente põe no PubMed, tem um monte de estudo falando, que estão sendo desenvolvidos. Eles pegaram esse grupo de pacientes, 1/3 deles usava aspirina, e a aspirina reduziu o risco de necessidade de ventilação mecânica, de necessidade de UTI, mortalidade intra-hospitalar, mas não houve diferença no desenvolvimento de trombose nesses pacientes. Os pacientes que usaram aspirina tiveram a mesma taxa de trombose que os pacientes que não tinham usado aspirina. Procede, então, usar anticoagulação na COVID? Em que dose? Por quanto tempo? Essas são perguntas sem resposta, né? O guideline da Sociedade Americana de Hematologia, que saiu esse ano, mostrou que a recomendação de anticoagulação com dose profilática, ao invés de dose intermediária ou terapêutica, para pacientes com COVID grave, sem TEV, e a recomendação de anticoagulação com dose profilática, ao invés de dose intermediária ou terapêutica, para pacientes com COVID agudo hospitalizados. Nesse guideline, eles nem citam pacientes com COVID em ambulatório. E eles falam que os estudos que eles analisaram para a construção desse guideline têm uma baixa evidência científica, é tudo muito baseado em opinião de especialistas, e que precisavam de necessidade de estudos randomizados para uma melhor avaliação. Esse estudo ele ainda não está publicado, ele está no MedRevix, que ele está no preprint, e eles fizeram a seguinte análise: eles randomizaram 2 grupos, um grupo com anticoagulação terapêutica, outro com anticoagulação profilática, e o objetivo era avaliar a mortalidade hospitalar e dias sem suporte de órgãos. Até no dia 21, eles avaliavam quantos dias aquele paciente ficou sem precisar de ventilação mecânica, oxigênio, diálise, enfim. Quanto maiores os dias, melhor seria, né, para o paciente. E eles viram que não houve diferença nenhuma quando comparada a anticoagulação terapêutica com a anticoagulação farmacológica, e uma sobrevida comparável nos 2 grupos, mostrando, então, que não havia diferença. Esse estudo saiu semana passada, é um estudo do JAMA, que eles avaliaram 600 pacientes randomizados, tá, em UTI, tá certo? Em 10 centros do Irã, onde eles compararam a dose profilática com a dose intermediária, que nem é dose terapêutica, é 1 miligrama por quilo dia, e eles fizeram uma análise de composição. Pegaram um grupo de pacientes que teriam tido ou trombose venosa ou arterial, se necessitaram de uso do ECMO ou não, e a mortalidade em 30 dias. E vocês veem aqui que as curvas se sobrepõem, mostrando que também não houve diferença. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Não houve diferença entre o tratamento com dose profilática e dose intermediária. Tem milhões de trials em anticoagulação e COVID, vários com aspirina, vários com DOACs, vários com outras heparinas, e esses trials talvez nos remetam daqui a algum tempo às respostas que hoje a gente ainda não tem, de qual é a melhor dose, quanto tempo tratar, mas infelizmente vários grupos estão excluídos dos estudos. Por exemplo, obesidade só está em 2 trials, gestação só tem 1 trial, insuficiência hepática em nenhum, insuficiência renal ele é excluído da grande maioria deles, e diálise também. O que significa que o paciente da nossa vida real vai continuar arrancando os nossos cabelos quando ele aparecer na nossa frente,
porque eles muitas vezes se enquadram nesses grupos aí. Quando a gente avalia o risco de trombose pós-hospitalar, tem esse trabalho que avaliou 30 dias de trombose pós-alta hospitalar no sistema de saúde da Califórnia, onde eles avaliaram 220.558 pessoas que tiveram COVID e viram que o risco de trombose foi aumentado durante a internação, mas semelhante após a alta com outras patologias e semelhante em pacientes ambulatoriais com outras patologias, não configurando a COVID leve com um risco aumentado de tromboembolismo venoso. Esse outro trabalho também é um registro que saiu esse ano na Blood, que eles avaliaram 4.906 internações e viram que a incidência de trombose foi muito pequena pós-alta, em torno de 1,5%, e a trombose arterial em torno de 1,7%. Obviamente, os pacientes que estavam anticoagulados tinham menor risco desses desfechos. Esse outro estudo também, ele mostrou que a incidência de trombose pós-alta, de uma forma geral, era de 2,5%, trombose maior em torno de 0,6%, e variava em torno de, o grupo placebo, foi um estudo randomizado entre 0,2% e 2%, ou seja, muito semelhante com quem não tinha nada. Esse outro trabalho mostrou que uma chance de trombose pós-alta em torno de 1,6, um odds ratio, e esse outro trabalho mostrou aqui que uma chance de trombose em torno de 2%, eventos mais graves em torno de 0,6%. Acho que um dos grandes desafios que a gente tem visto na nossa prática, eu tenho visto, acho que pelo menos um por dia, é a história da gestação e Covid. A gente sabe que a gestação tem mecanismos potenciais de agravamento da doença por alterações imunes na gestação. A gestante ela é mais imunodeprimida, né, para poder conseguir levar a gestação até o final. Ela tem o maior risco de hipoxemia por uma alteração da mecânica pulmonar, né? Ela tem uma respiração basicamente torácica, e ela tem um estado de hipercoagulabilidade. A gente sabe que os fatores de coagulação, fator de von Willebrand, fator 8 aumentam, a proteína S diminui, para que você não tenha hemorragia no pós-parto. Embora os trabalhos não mostrem, esse é um trabalho que saiu ano passado, em novembro, um aumento do risco de mortalidade, as gestantes têm mais chance de serem hospitalizadas, de necessitarem de UTI, principalmente quando tem a COVID numa fase mais avançada da gestação, com aumento de admissões no terceiro trimestre. Isso aumenta o número de partos prematuros, muitas vezes para melhorar a condição hemodinâmica materna. E quando comparado com mulheres não gestantes, não houve aumento da incidência de TEV. Esse trabalho foi um trabalho que eles pegaram mulheres gestantes nos dois grupos, com COVID e sem COVID, e a gente vê aqui que o grupo controle tinha fibrinogênio e dedímero até mais elevado do que as pacientes que estavam com COVID, o que deixa ainda maior a confusão na nossa cabeça. E as plaquetas não tinham também um pouquinho maior no grupo que tinha COVID. Esse trabalho foi uma revisão crítica da fisiopatologia da trombose na gravidez e guias de recomendação. Isso não é para ninguém ler, é só para falar que dos 10 guidelines que tem nesse trabalho, cada um escolhe uma coisa para fazer nas grávidas. Porque os dados são inconsistentes e muito baseados na opinião de especialistas. Então, quando a gente está de frente a uma gestante, a gente precisa ter um atendimento mais individualizado, baseado na severidade da doença clínica, no caso, na severidade da COVID, se a paciente está hospitalizada ou em domicílio, se ela está na fase mais inicial ou mais tardia da gestação, se ela tem um risco protrombótico grave, inclusive tem alguns trabalhos mostrando desfechos desfavoráveis em grávidas com sobrepeso e grávidas com diabetes gestacional, e se elas têm histórico de trombofilia. Esse trabalho, eu botei como recomendações possíveis. Os pacientes que estão em casa,
ele fala que se está numa fase inicial, se está gestante, né, não está numa situação de periparto, a orientação inicial é fazer hidratação e mobilização e fazer uma individualização, né, caso a caso, caso ela tenha risco de trombose, para iniciar uma tromboprofilaxia, se não estiver usando, se estiver usando, para manter. No periparto, você vai interromper a anticoagulação se ela estiver usando para poder fazer o parto, e no pós-parto, a mesma coisa, vai avaliar a tromboprofilaxia caso ela tenha uma indicação, algum fator de risco a mais. No pós-parto, você vai considerar, caso a caso, a tromboprofilaxia, lembrando que a gente aumenta o risco de trombose no pós-parto de 15 a 18 vezes. Então, talvez você possa avaliar com prudência, com cautela, dependendo da situação da COVID, fazer uma anticoagulação no pós-parto dessas pacientes. Quando a paciente está hospitalizada, ela vai fazer tromboprofilaxia, a não ser que tenha uma contraindicação para isso. Esse guideline que os ginecologistas adoram, que é o guideline da Royal College, Gynecology, Obstetrician and Gynecologist, eles falam que, para pacientes que estão sendo tratados em casa, hidratação e mobilidade, você vai individualizar caso a caso para ver se você vai indicar ou não anticoagulação. Se ela já está usando anticoagulação profilática, você vai manter. E aí vai sempre fazer uma decisão individualizada. Se você iniciou, você vai manter pelo menos na fase aguda, até o fim dos sintomas, de 7 a 14 dias. E todas as pacientes internadas, você vai fazer tromboprofilaxia, a não ser que tenha uma contraindicação. E com casos mais graves, é uma equipe multidisciplinar, é o infectologista, é o hematologista, é o ginecologista, é o pediatra que vai receber esse bebê, porque tem alguns relatos que falam que em situações graves você pode ter, inclusive, alteração na circulação materno-fetal. Como é que você vai conduzir essa gestação? E após a alta, os pacientes hospitalizados devem manter em torno de 10 a 15 dias, e no puerpério manter pelo menos 10 dias, pelo que eu já tinha falado previamente, do risco aumentado de trombose nesse grupo específico. Essa é uma situação que a gente pode avaliar de pior prognóstico, assim, as gestantes que têm um coagulograma alterado, pode ter um pior prognóstico. Existe um dos primeiros relatos de gestação e COVID, onde houve uma evolução para CIVD, o que não é muito comum em pessoas não grávidas, né? O fibrinogênio geralmente está alto nas pacientes com COVID. Se ele cai, ele é mais raro e mais tardio, pode avaliar como um pior prognóstico, aí até para uma evolução para uma CIVD. O dedímero é uma incógnita, porque existem trabalhos falando que até 2.000 é normal, até 1.700 é normal, até 3.000 pode ser considerado normal. A gente não tem esse número bem definido. Esse valor de referência que eu botei aqui, ele coloca nessa tabelinha de baixo, que ele vai aumentando até chegando a 1.700 no terceiro trimestre, e a gente não sabe qual a plaqueta até 100.000 a gente considera normal na gestação, pode ter uma queda discreta. O aumento do fator de von Willebrand já acontece mesmo na gestação, e anticorpo antifosfolípide a gente tem que interpretar com cuidado esses resultados. Agora o nosso calcanhar de Aquiles. Qual é, de fato, a relevância do papel do dedímero na COVID? Quem tem que dosar? Existem muito poucos trabalhos falando do dedímero no pós-alta, falando do dedímero em pacientes ambulatoriais exclusivamente. Eu não achei nada. Existe comparação de trabalhos falando do dedímero em fase grave, com quadro grave, com quadro leve, mostrando que os pacientes com quadro grave têm dedímeros mais elevados. Só para contextualizar, no início da pandemia, a gente interpretava que dedímero maior do que 3 vezes talvez justificasse fazer screening de trombose para esses pacientes. Depois, com o dedímero maior que 2.000, justificava fazer screening. Agora, os guidelines falam que não é para fazer screening pelo dedímero só,
você teria que ter alguma coisa clínica a mais para poder justificar. O paciente, por exemplo, está na UTI, tem um dedímero elevado, piorou a saturação, tem um aumento tem sinais de sobrecarga de VD no eletro ou no ecocardiograma, você vai pesquisar TEP, ou ao pesquisar trombose, se ele tem algum sinal clínico que justifique isso. Esse trabalho foi um trabalho que fez uma avaliação de pacientes que já se recuperaram da COVID, e eles viram que isso é independente, o dedímero elevado, ele é independente do que a gente considera a elevação do dedímero como resposta inflamatória da fase aguda. Eles avaliaram 150 pacientes, fizeram dedímero na admissão, nos pacientes que internaram, mas alguns não internaram, fizeram avaliação 80 dias pós-diagnóstico. 25% desses pacientes persistiam com dedímero aumentado, 13% desses pacientes eram pacientes ambulatoriais, e eles viram que as outras provas inflamatórias de PCR, fibrinogênio, interleucina normalizaram. Sem associação clínica com trombose, e não se sabe muito bem o porquê. Eles fizeram pesquisa de trombose nesses pacientes, não foi encontrado trombose, não se sabe por que esse dedímero se mantém elevado. Esse outro trabalho foi um trabalho esse ano, na verdade, uma carta para o editor, onde foi interessante que eles mostraram que existem mudanças, alterações protrombóticas nos pacientes com COVID que podem persistir até 4 meses após a alta hospitalar. Eles pegaram 52 pacientes, onde fizeram a coleta na admissão e 4 meses após. 81% deles receberam anticoagulação intra-hospitalar e 7,7% tiveram anticoagulação pós-alta. E eles viram que os pacientes tinham um dedímero elevado, normal, mas persistiam com fator 8 elevado, geração de trombina elevada e um PAI-1 diminuído, e o PAI-1 é o inibidor da ativação do plasminogênio, levando a uma hipofibrinólise. E eles correlacionaram esses dados à seguinte situação: alguns pacientes têm uma persistência dos sintomas pós-Covid, de dispneia e de fadiga. E eles questionaram, eles interrogaram se poderia continuar nesses pacientes com essa síndrome pós-Covid, nesse quadro de persistência de dispneia e fadiga, se poderia ter uma ativação da coagulação intrapulmonar sustentada e, por isso, justificasse esses aumentos dos fatores da situação protrombótica nesse grupo de pacientes. Mais ou menos para resumir, paciente internado na enfermaria, profilaxia sempre, exceto em contraindicações, e o uso de doses deveria ser basicamente a dose profilática. Paciente internado em UTI, os 2 trials que saíram agora mostram que a heparina profilática, ela tem que ser a de escolha, ela é melhor do que a dose terapêutica ou dose intermediária. Em domicílios, a gente não tem muita evidência do benefício real do anticoagulante, a gente não tem nenhum trabalho que respalde ou que ratifique o uso, a pesquisa de dedímero de forma sistemática nesse grupo de pacientes. Pós-alta, o risco parece ser semelhante a outras condições clínicas. O guideline do CHEST diz que quando você vai fazer a anticoagulação, você deveria fazer estendida por 14 dias, mas essa é uma indicação individualizada. E o screening por dedímero, ele tem um impacto incerto e recomenda-se aumentar, ver se tem mais alguma coisa para você avaliar, seu índice de suspeição, para poder solicitar e avaliar necessidade de tomografias e anticoagulação, inicialmente padrão por 3 meses, já que é um evento provocado. Eu botei isso daqui para a gente lembrar uma lenda indiana, uma lenda que fala dos 6 cegos sábios, tinham 7 cegos, e eles queriam saber quem era mais esperto do que o outro e tudo mais. E aí chegou um circo na cidade, eles resolveram fazer eles obviamente não conheciam um elefante, e aí eles tentaram falar o que era um elefante, e cada um foi dizendo que o elefante era uma muralha, quem apertou a barriga,
o outro falava que o elefante era uma coisa fluida, aquele que apertou a orelha, o que apertou a tromba falou que o elefante era uma máquina de guerra, a tromba não, esqueci o nome aqui de marfim aqui, o que apertou a tromba falava que parecia uma cobra, só que sem dente. O que apertou a perna falava que parecia uma pilastra. Enfim, o sétimo cego fez diferente. Ele não apertou um pedaço do elefante. Ele chamou uma criança para que descrevesse o que era o elefante para ele. Na verdade, nenhum dessas pessoas que apertaram parte do elefante estavam nem totalmente certos, nem totalmente errados. Mas eles não tinham uma visão do globo, do total, que é o que a gente precisa ter na Covid. A gente está vendo a Covid de forma muito segmentada, cada um olhando um aspecto, e a gente tem que olhar o paciente como um todo, para que a gente possa, de fato, juntar as peças e tentar ajudar nesse tão difícil quebra-cabeça. Vamos falar um pouquinho de trombose e trombocitopenia induzida pela vacina. A primeira descrição da trombose foi na Áustria, né, quando eles viram que uma pessoa tinha sido diagnosticada por múltiplas tromboses e morreu 10 dias após a vacinação. Aqui no Brasil, a gente tinha, até abril, registrado mais de 4 milhões de doses da AstraZeneca, que tinham 47 casos, mas só um associado à trombocitopenia. O que a gente sabe? Na verdade, o que a gente tem sabido, lido dessas tromboses com a vacina, é que elas são tromboses por fenômenos imunomediados. Tanto a vacina da AstraZeneca quanto a vacina da Janssen, que utilizam o adenovírus, tem a possibilidade de desenvolver trombose através de um fenômeno imunomediado. Até 14 de abril, existiam 168 casos associados à trombocitopenia no Reino Unido, sendo 93 mulheres e 75 homens, com uma idade de 18 a 73 anos, com 32 óbitos e com 19% de mortalidade, sendo que tinha só um caso após a segunda dose. A maioria dos pacientes apresentavam trombose venosa cerebral ou trombose esplâncnica. E a média de idade era de 55 anos. Eles tinham uma incidência de trombose de 7,9 para 1 milhão de vacinas. A última avaliação, o último reporte deles foi de 21 de abril, onde esse número tinha aumentado para 209 casos, com 41 óbitos em adultos jovens. Inicialmente, eles achavam que era mais prevalente em mulher, não sabia se estaria relacionado ou não a hormônio, mas agora a recomendação do MHRA, que funciona como se fosse a Anvisa deles, é que, como lá na Inglaterra eles têm outras vacinas disponíveis, eles não farão nenhuma das vacinas com adenovírus em pacientes jovens até 30 anos de idade. Como é que é a apresentação clínica dessa síndrome? Ela acontece de 5 a 28 dias após a aplicação da vacina, ela é mais frequente em mulheres jovens. O quadro clínico é muito mais baseado em trombose esplâncnica e trombose venosa cerebral, mas é comum ter vários sítios acometidos ao mesmo tempo. Como esses pacientes podem evoluir com plaquetopenia, existe possibilidade de sangramento sistema nervoso central, e a plaquetopenia é muito mais grave que na HIT, e existe um aumento muito elevado do dedímero também. O mecanismo dessa trombocitopenia induzida por vacina, você tem uma ativação plaquetária mediada por um componente da vacina, que libera o fator plaquetário 4, fator plaquetário 4 que fica dentro da plaqueta, com formação de agregados. Esses agregados, você tem formação de imunocomplexos e você tem os sinais coestimulatórios que estimulam a resposta imune ao adenovírus. Você, então, evolui para um estado protrombótico, aí onde você tem
esses imunocomplexos formados ativam plaquetas, monócitos, neutrófilos, desencadeando o estado protrombótico. Esse foi um flowchart que a Sociedade Internacional distribuiu para a gente, pedindo para ficar de olho, né, para pacientes que tiveram sinais ou sintomas de tromboembolismo, dor de cabeça, alteração de visão, convulsão, dor abdominal, inchaço na perna, dor torácica, dificuldade de respirar, após 4 a 28 dias das 2 vacinas. Se tinha os 2 sintomas, tinha que fazer uma avaliação de imagem e fazer imediatamente um hemograma. Se a plaqueta tivesse normal ou não tivesse trombose, provavelmente não era trombocitopenia induzida por vacina. Se tivesse trombose aguda e plaquetopenia, provavelmente teria uma trombocitopenia induzida por vacina, e aí a orientação seria fazer uma investigação mais completa da coagulação e fazer, se possível, a dosagem do anticorpo antifator plaquetório 4, que está, com certeza, muito elevado nesses casos. Se viesse positivo, já tinha confirmado que seria a trombocitopenia induzida por heparina. Se tiver negativo, não seria. E se o fator plaquetário 4 não fosse disponível, que não é para o nosso caso, porque o único laboratório que faz é o Fleury e demora 14 dias para soltar o resultado, se o dedímero tivesse 4 vezes o valor de corte para exclusão de trombose, ele seria muito sugestivo de trombocitopenia induzida pela vacina, e o tratamento, por ser uma doença imunomediada, seria imunoglobulina, fazer esteroide se a plaqueta estiver menor do que 50 mil, só fazer plaqueta se o paciente estiver com sangramento, não usar um anticoagulante baseado em heparina, tá? E você poderia dar um anticoagulante não baseado em heparina, como DOA, que se a plaqueta tivesse maior que 50 mil, ou Fondaparinux, quando você tivesse a plaqueta menor do que 50 mil. Tem que trabalhar junto com um grupo multidisciplinar, envolvendo um hematologista. E uma possibilidade é você tentar fazer plasmaférese para tentar retirar esses anticorpos, se a plaqueta continuar abaixo de 30 mil, após você ter feito imunoglobulina e esteroide, principalmente se você precisar anticoagular esse paciente. Esse trabalho saiu agora também, é um trabalho do New England, que fala que ele usa o dedímero aqui como um cutoff importante para a gente excluir, numa situação que na grande maioria das vezes a gente não tem a possibilidade de fazer o anticorpo antifator plaquetário 4, se você tiver um dedímero menor que 2.000, com testes normais da coagulação e fibrinogênio normais, provavelmente você não deveria ter esse quadro de trombocitopenia induzida por vacina, mas se você tiver um dedímero maior do que 4.000, com dosagens de fibrinogênio baixa ou normal, sem outra alternativa diagnóstica, você deveria pensar em trombocitopenia induzida por vacina. Isso era o que eu queria falar. Essas são as nossas sedes da Serra e a Médica de Vitória, e nós estamos abertos agora, eu estou aberta para a gente possa discutir um pouquinho desse assunto tão áspero, que é a anticoagulação nos pacientes com Covid-19. Muito obrigada. Parabéns, Anê. Super esclarecedor. Embora a gente tenha muito mais dúvidas do que qualquer outra coisa, né? Agora, eu queria puxar ali uma coisa com você. Depois de ouvir você dar aula, o pessoal ficou quietinho, então não tem pergunta no chat, por enquanto. Então, eu vou começar. A impressão que eu tenho, depois de ouvir você falar, é que talvez a gente esteja dando muito mais ênfase ao dedímero do que a gente deveria dar, e talvez tratando o exame em vez de tratar o paciente, como
como acontece, às vezes, em alguns cenários. E eu sei que é difícil deixar recomendações muito claras para as pessoas, né? Mas em que situação você, num paciente fora do hospital, você dosaria dedímero? Wesley, eu tenho conversado muito com os pacientes. Assim, a minha tendência, se o paciente tem um quadro muito leve, é não dosar. Porque, na verdade, a minha dificuldade é o que eu vou fazer quando eu pegar o resultado. Uhum. Porque uma vez que você tem o resultado e ele está alterado, a gente fica muito angustiado. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter muito bom senso na clínica, independente do dedímero. Se você tem, por exemplo, um paciente, por mais que você saiba que o quadro ele é diferente, a gente não sabe quem vai... É uma doença que a gente sabe muito pouco, na verdade, dela até agora. Mas, por exemplo, naquele paciente nosso que tem um quadro de trombose prévia, que está fazendo, que tem uma trombose, que está com Covid, apesar de não ser recomendado, a minha tendência, principalmente se ele teve uma embolia pulmonar, uma trombose mais grave, é fazer enoxaparina independente do resultado do dedímero. Eu acho que assim, eu me baseio muito mais na clínica prévia do paciente do que no dedímero pura e simplesmente. Nos pacientes com trombofilia, enfim, enfim, alguma conduta diferente para eles? Eu não achei nada, nem para paciente com trombofilia, nem para paciente com câncer, mas eu acho que a gente tem que individualizar caso a caso. Você vai ver qual foi a trombofilia que ele teve, se a trombose foi espontânea, a história familiar de trombose, e aí você vai individualizar caso a caso para tentar ter uma tomada de decisão. Mas aí aí você faria o dedímero. Assim, embora o dedímero não vai, não vai ser o que vai fazer. Mas a minha tendência, às vezes, é fazer mais a tromboprofilaxia do que o dedímero. É isso que eu estou falando para você. Ok. Entendeu? Porque se eu tenho uma história muito importante, mesmo que aquele quadro seja leve, até porque existe uma pressão do paciente muito grande também. A vida real é essa. O paciente chega lá e fala, e se eu tiver Covid? Uhum. Entendeu? Então, eu falo para eles, olha, a chance de você ter uma trombose em casa é em torno de 3%, que é igual a outras doenças, tá certo? Mas se você teve uma trombose, eu não tenho, é uma decisão compartilhada, eu não tenho nenhum respaldo para falar com você que a anticoagulação ela é indicada, mas a gente pode discutir e eu escrevo isso no prontuário dele. Sim. E se você optasse por fazer, você faria o que como primeira escolha? Olha, eu tenho usado muito mais a enoxaparina na dose profilática de 40 miligramas, embora quando você olha, por exemplo, o guideline que saiu na Blood do ASH, ele coloca como heparina, como xarelto, em dose profilática de 10 miligramas, ele coloca como a pixabana 2 miligramas e meio 2 vezes ao dia, ele coloca os DOACs também, como possibilidades de tratamento de anticoagulação oral em casa, né? Em casa não, de anticoagulação oral, porque ele ali só avaliou dose terapêutica e dose profilática em ambiente hospitalar, mas nisso ele usou outras drogas que não era só enoxaparina. Ok. Oi, Wesley, posso fazer uma pergunta? Claro. Alessandra, parabéns pela aula. Na verdade, não é nenhuma pergunta, um comentário, no sentido de que acho que você foi bem feliz quando disse que a gente precisa de se fundamentar muito na questão clínica do paciente, até porque, como você trouxe bem, antes era um conceito, anticoagulava, agora faz profilaxia. Talvez semana que vem você vai dar outra aula dizendo que mudou tudo, porque cada hora essa condição nos apresenta de uma maneira diferente. Uma hora publica, como você falou, não há um artigo com muita fundamentação, mas o que eu fiz, o que deu certo, o que a gente está vendo. Então, acho que a gente tem realmente que se fundamentar nisso. E até a gente, é uma questão ainda tão, para a gente, tão questionável, essa situação do Covid. E como o Wesley falou, muitas vezes, acho que a dúvida não é nem se a gente pede, mas é como você colocou, o que a gente recebe.
porque na angústia de todo mundo pede, e aí o paciente vem até você dizendo que o COVID está alterado, mas até mesmo o próprio colega dizendo que o COVID, desculpa, que o dedímero está 2.000, que o dedímero está 2.500. Então, não é nem uma questão de pedir, mas o que você fazer quando o colega te demanda, uma vez tendo solicitado, né? E são situações, eu acho que ainda tão intrigantes, que a gente vê outros casos onde a gente tem muita lesão endotelial, um grande queimado e outras situações tamanhas, que às vezes a gente não vê tanta ativação da coagulação como a gente vê em questões assim. Quer dizer, você acha que tem um componente muito da microcirculação de cada tecido para favorecer em algumas situações uma trombose mais localizada? Como é que você Então, Romar, o que acontece é que hoje ainda tem um mecanismo muito desconhecido por que esse decúbito se permanece alterado, às vezes em pacientes que já estão com as outras provas inflamatórias normais, e se isso poderia, de fato, dizer se ele tem ou não alguma coisa. Sim. Eu me preocuparia, por exemplo, vou dar um exemplo típico aqui. Você tem, vou dar um exemplo prático de um paciente que eu atendi semana passada. Esse paciente tinha um dedímero estourado, e a esposa, ele tinha ficado internado, tinha saído com o dedímero, que o dedímero foi aumentando na alta. Porque você não consegue muito bem explicar, o paciente estava ótimo. A esposa dele estava de alta da UTI quando teve um TEP maciço e morreu. O filho estava desesperado, né? Obviamente, porque agora só tinha o pai. Tinha perdido a avó e a mãe com Covid. Então, o que eu falei com ele? Olha, muito embora eu não tenha nenhum respaldo, e ele estava tomando dose de anticoagulação terapêutica, não era nem profilática, ele estava com xarelto, tinha um dedímero de 22.000 e estava com xarelto de 20 miligramas, porque estava com 10 miligramas, aumentou o dedímero, aumentou o xarelto. Talvez o que eu acho que seria mais prudente nesse caso seria reduzir para 10, já que não tinha gente. Eu rastreei trombose, foi até a Juliana Scatolino que já mandou para mim, tinha rastreado tudo, tinha feito tomografia helicoidal de tórax, né, anjo-CT de tórax, tinha feito Doppler de membros inferiores, tinha feito tudo e não tinha achado nenhum foco de trombose. Acho que nesses dedímeros muito altos, talvez a gente tenha que fazer uma pesquisa de trombose se tiver alguma coisa, mas ele estava assintomático. Eu mantive a anticoagulação dele, mesmo com pouca sem dúvida, nenhuma evidência científica, porque se eu tiro essa anticoagulação e ele trombosa por qualquer outra coisa que não fosse não tivesse relação com a Covid, ia ficar uma situação muito complicada. Sem dúvida. Né? Não só para mim, mas para a família dele, né? O menino de 18 anos ia ficar órfão de pai e mãe. Então, às vezes, a gente tem que ter, como diz a Juliana Scatolino, onde não tem consenso, tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso, exato. Então, são situações que eu explico para o paciente, olha, eu não tenho nada que me explique por que esse dedímero está elevado, nada que me justifique manter uma anticoagulação terapêutica. Vamos fazer o seguinte, vamos manter a anticoagulação terapêutica, daqui a 15 dias a gente olha, e qualquer coisa eu provavelmente vou baixar para dose profilática, porque ele não vai ficar tranquilo de baixar. Talvez ele não precise nem fazer o dedímero mais. Sim, e eu acho que você colocou bem a questão do bom senso e da individualização de cada caso, né? Como é que a gente vai conduzir, vai ser conforme aquilo que me apresenta. A gente está com a situação no Hospital das Clínicas, perdemos alguns pacientes que chegaram lá recém-diagnosticados com quadros oncológicos, e um rapaz que está lá agora com a leucemia linfoblástica com 800.000 leucócitos, ele chegou com o sistema nervoso infiltrado, agora ele tem Covid, quer dizer, não iniciou nenhum tratamento específico, já está 1 semana, e agora uma trombose extensa nas 2 pernas com dedímero de 25.000 e conversando assim como nós estamos aqui. Quer dizer, cada hora nos apresenta uma situação desafiadora que o manejo, não só pela situação clínica, vamos dizer, que motivou a internação dele do ponto de vista hematológico, mas no cenário de uma doença dessa, de uma leucemia, de uma plaqueta baixa, uma trombose grave, eu acho que a gente tem que realmente individualizar e tomar muito bom senso. Apesar da plaqueta baixa, esse paciente também tinha outros fatores de risco. Sem dúvida, sem dúvida. Andressa, posso fazer uma pergunta? Deixa o Urbano. Eu posso liberar o Marcelo para fazer a pergunta antes, que ele pediu aqui no chat? Pode ser? Pode. Tá bom. Marcelo? Oi, obrigado. Aí depois o doutor Urbano... Segura aí só um pouquinho, doutor Urbano, por favor. É breve. Obrigado. Parabéns, Alessandra, pela apresentação.
eu queria te perguntar sobre o uso dos scores de risco de trombose e de sangramento, né? Score de Padua e um score de risco de sangramento com uso de heparina, uso de DOACs, enfim. Para paciente que recebe alta, né, que esteve internado em UTI, em princípio com síndrome respiratória aguda grave, com uma tomografia com mais de 50% de comprometimento de parênquima, a gente tem se deparado muito com essas questões e existem as evidências que nós temos, pelo menos, ou orientações, né, de fato atuais, mas sempre aquela questão, a dúvida, uma pressão da família, enfim, de quem ouviu falar que teve uma trombose exatamente 30 dias ou 42 dias, né, do início de doença, enfim. Considerando o risco-benefício, pelo menos a gente tem tido, nesses casos mais graves, um pouco dessa tendência a ser um pouco mais, vamos dizer assim, prescrito mais do que se deveria, até o Xarelto, a Pixaban, enfim. Apesar de todas as necessidades, né, de individualizar, você tem tendido ou visto mais complicações de trombose ou de sangramento com esse uso, com o uso né, dos DOACs, enfim. E só uma outra questão, para o paciente que é atendido na segunda semana de doença, em que, em princípio, na maioria dos locais, você tem poucos recursos, né, que ele, até entre as outras alternativas terapêuticas, não se tem tanta evidência também, vou usar corticoide X ou corticoide Y nessa dose ou nessa dose, considerando um monte de variáveis, tocilizumab, enfim, aquele que vai piorando na segunda semana de doença, até esse rastreamento todo, né, de embolia pulmonar, enfim. Em geral, a gente tem tido, aí é bem de experiência pessoal, talvez, é uma perspectiva muito com N curto, aquele que se anticoagula mais ou que estende a dose, pela circunstância, pelo desespero, parece que tem respondido um pouco melhor mesmo. O que você tem tido assim, de experiência pessoal para esse paciente internado que piora e para aquele que vai embora usando os scores? Obrigado aí pela atenção. Primeiro, obrigada pelas perguntas. O score de Padua, ele tem sido descrito em diversos trabalhos, então eu acho que ele é um bom score para você aplicar para avaliar risco trombótico nesses pacientes. Tá? Minha experiência acaba sendo muito mais ambulatorial, eu recebo os pacientes pós-alta. Mas o que a gente vê de literatura é o seguinte, se o paciente está muito inflamado, quando ele tem um risco maior de trombosar, como qualquer paciente que tem outra doença que leva a uma inflamação, liberação de citocina. Quanto mais grave o paciente, maior o risco de trombose que ele tem. Então, se eu tenho um paciente que tem 50% de comprometimento pulmonar e ele vai para casa ainda debilitado, com bastante sintomatologia da doença, e ele vai ficar muito mais restrito do que deveria, eu acho que esse paciente merece uma anticoagulação. Por isso que, quando o guideline do CHEST fala que ele geralmente recomenda de 10 a 14 dias e uma individualização dos pacientes da alta, eu não vou fazer isso para todo mundo, mas eu acho que aquele paciente que teve um comprometimento maior, vale a pena você estender a profilaxia. Eu não faria dose de tratamento, e nem acho que a gente tenha que ficar escalonando dose baseado no dedímero. Se eu não tenho sintomatologia clínica, eu estou dando 10 miligramas, o paciente começa a ter aumento do dedímero, mas eu não tenho piora clínica, eu faço screening de trombose, eu não acho nada, eu aumento para 20 miligramas, sem evidência nenhuma, nem de literatura, eu estou correndo o risco de fazer uma iatrogenia, de meu paciente sangrar a cabeça, sangrar em outro lugar. Existem já relatos de literatura de pacientes idosos que estão fazendo tromboprofilaxia que tiveram também sangramento. Né? Então, assim, não é um tratamento que a gente faça que não tenha risco nenhum. Eu acho que a gente tem sempre que ponderar risco-benefício. Mas eu concordo com você. Se o paciente está prostrado, debilitado, talvez 15 dias só, ele não vai estar recuperado, aí você vai estender mais tempo a anticoagulação, vai fazer 30 dias, 40 dias, mas eu acho que ele tem que ser a anticoagulação profilática, por tudo que eu li, ela tem que ser muito mais baseada na história clínica pregressa e atual do paciente do que no exame do dedímero.
O exame do dedímero, eu acho que hoje ele serve muito mais para complicar do que para ajudar. Doutor Urbano? Alessandra, primeiro, parabenizar você pela aula brilhante, né? Esse paciente que foi a você com o dedímero estourado pós-alta, eu ouvi 3 dias antes, né? E já está marcada com você. Ele foi um cardiologista, clinicamente muito bem pós-alto, o cardiologista pediu o dedímero, que deu bem alto, e cada 2 dias que ele pediu o dedímero dava mais alto. Né? Alfredo fazia exame dele todo dia, o doutor Alfredo Preto está aí no grupo, fazia exame dele todo dia, e cada dia mais alto. Aí ele foi numa quinta-feira, eu falei, vamos parar o xarelto? O filho desesperado, como não, até você e da doutora Alessandra manter esse remédio aí até ela decidir o que vai fazer. Porque realmente é complicado, né? Muito complicado, esse paciente, né? Muito complicado. Esse paciente, doutor Urbano, ele, até pelo fato da mãe do menino... A mãe ter morrido. Então, a mãe do menino está de alta da UTI. Ligaram que ela estava de alta para ir para o quarto. Depois ligam que ela teve um TEP e morreu. Você imagina isso na cabeça desse menino. Muito complicado. Ele chegou com o dedinho, ele estava lá em cima, ele falou bem assim, eu quero levar meu pai para o pronto-socorro para dissolver esse coágulo. Eu falei, mas a gente não está vendo coágulo, então não tem o que dissolver. Entendeu? Então é muito difícil a gente tomar uma decisão, até porque eu falei com ele, eu não tenho respaldo nenhum de deixar você com anticoagulante em dose plena. Mas também não tenho coragem de tirar mediante essa situação familiar tão trágica. É isso aí. Perderam 2 pessoas da família em uma semana, e o pai, né, estava nessa situação. Mas eu queria fazer uma pergunta a você, Alessandra, o seguinte. Frente a essas situações de púrpura trombocitopênica com vacina, nos seus doentes com trombofilia, você tem indicado algum tipo específico de vacina para a Covid? Você tem evitado vacina com adenovírus ou não? Doutor Urbano, eu fui até fazer uma revisão sistemática disso, não só daqui, mas de outros países. Os países que têm vacinas de outros tipos, eles estão evitando, principalmente o Reino Unido, foi o único que eu vi essa recomendação. E hoje, a recomendação do dia 21 de abril era evitar em pacientes jovens, menos de 30 anos, porque a mortalidade é alta, em torno de 19% desses pacientes. Agora, eu acho que menos, porque uma vez que descobriu-se a fisiopatologia, vai mudar. A fisiopatologia é completamente diferente da fisiopatologia da trombose clássica. Então, eu não tenho muita preocupação em não dar essa vacina para os pacientes que tiveram trombose. Até porque nós não temos outra vacina. A Coronavac hoje não tem nem a segunda dose para quem está faltando. A Pfizer chegou num quantitativo pequeno. Então, assim, eu acho que a gente tem que avaliar. Entre não fazer vacina nenhuma e fazer a da AstraZeneca, o risco da trombose pela vacina é muito menor do que o risco da trombose pela doença. Alessandra, concordo totalmente com você. Totalmente com você. Na nossa situação, nós temos que priorizar vacinar a pessoa. O risco da trombose é muito pequeno frente ao risco da doença. Se nós tivéssemos opções de vacina, é ótimo. Mais alguma contribuição, gente? Vamos aproveitar a Alessandra, hein? Alessandra, então já que ninguém vai perguntar, eu vou perguntar de novo aqui. Olha só, vários hospitais ainda têm esse protocolo de doente com dedímero, mais de 6 vezes do valor normal, fazer screening, fazer angiotomografia, Doppler de membro inferior. Você acha que a gente tem que valorizar só... Porque, às vezes, o doente está internado, dispineico, e é difícil entender que ele piorou a dispneia. Você acha que é razoável fazer um screening para trombose com angiotomografia e com Doppler de membro inferior no dedímero acima de 6 vezes o valor normal? Ou você acha que tem que juntar isso sempre com a clínica? Eu acho que, assim, pode ser razoável, dependendo do contexto, se esse paciente eu tiver essa facilidade para fazer isso daí, mas se eu não tiver a facilidade de fazer isso daí, eu também não tenho que me ater muito ao exame isolado. Eu acho que se clinicamente o paciente tem, como o senhor falou, eu não tenho como predizer se a dispneia dele piorou ou não, mas se ele teve um aumento muito súbito do dedímero, que ele não tinha,
e ele continua dispineico, eu acho que vale a pena fazer uma tomografia. Ela vai me acrescentar a mudança de um tratamento, caso que ele esteja fazendo, por exemplo, uma dose profilática para dose terapêutica. Porque eu não sei se a gente pode colocar isso como rotina diária. Passou de 6 vezes, fazer. Mas se você tiver uma facilidade de fazer, principalmente naqueles pacientes que têm mais risco, tem um score de Padua mais elevado, acho que justificaria fazer o screening. Ok. Mais alguma contribuição, gente? Só uma coisa, ela acabou não respondendo, uma pergunta mais complexa, sobre a anticoagulação até o resultado de exames do paciente que piora, em contextos, né, na segunda semana de doença, que evolui com insuficiência respiratória, sobre riscos e benefícios. Olha só, Marcelo. Ela está com profilaxia e vai piorando e não tem mais coisa para fazer. O que o estudo, que os últimos guidelines falaram, tanto o guideline do West quanto o do CHEST, é que você não está impedido de aumentar a anticoagulação desse paciente, se você individualizar e achar que aquele paciente pode ter uma trombose de leito pulmonar que possa estar contribuindo para essa piora clínica. O que você vai ter que fazer é individualizar. Entendeu? Então, assim, eu estou fazendo tudo, eu acho que a dessaturação piorou, eu já estou com antibiótico, eu vou tentar aumentar a anticoagulação para dose intermediária, para ver se nesse meu paciente especificamente responde. Isso é uma tentativa. Quando eles fizeram a randomização dos eficácias, não houve melhora, tanto no trabalho que fez com dose intermediária para paciente grave, quanto no trabalho que fez para dose terapêutica. Mas a gente tem que usar o nosso feeling, o nosso conhecimento clínico e do dia após dia do doente. Se ele estava piorando e eu acho que pode ter esse comprometimento, você pode individualizar e naquele paciente aumentar a dose. Eu não vejo problema nisso. Dá para ser uma recomendação, mas é uma possibilidade. A gente vai precisar de muito bom senso, né? Opa! Para lidar com essa doença. Não está fácil para ninguém, não. Gente, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todo mundo. Foi um prazer rever, pelo menos ouvir, né? Algumas pessoas que tinha tempo a gente não encontrava. Realmente é um prazer ter vocês aqui. A gente começou falando de muqueca, né? O evento, e agora, 8h20 da noite, se alguém quiser me convidar, eu topo. Uma muqueca. Foi um prazer. Fiquem bem, fiquem seguros. E a gente espera encontrar vocês em outros eventos da Medquímio ao longo do ano. Fiquem bem, gente. Um abraço a todos, viu? Um abraço. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou aqui e que vocês lembrem do elefantinho, para a gente olhar não só um pedaço do paciente, mas olhar o paciente como um todo. E, às vezes, um olhar mais periférico, a gente consegue, como a criança que conseguiu descrever o que era o elefante, olhando todas as partes, a gente juntando as diferentes especialidades, a gente talvez consiga melhorar o conhecimento e a condução desses casos dos pacientes com Covid que tanto nos desafiam. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.